Chegamos no segundo dia da jornada de 21 dias de poder aqui do distrito de Atibaia, com ênfase na mordomia cristã. E nesse dia nós estamos estudando, ao longo dessa jornada, o livro A Verdadeira Riqueza. Nesse dia nós estudamos o capítulo 2, que fala sobre o engano das riquezas. É descrito nesse capítulo uma carta que Ellen White endereçou a uma irmã, descrevendo um momento onde ela passou dificuldades, pobreza, limitações financeiras, mas ainda assim se manteve fiel a Deus. Mas posteriormente, quando as coisas começaram a melhorar financeiramente, ela obteve ali alguns recursos financeiros, terrestres, ela começou a abandonar a sua fidelidade a Deus, a sua vida de serviço e a sua comunhão com Deus. Amigos, nós seremos tentados e provados de diversas maneiras. Provados na pobreza, em algum momento da nossa vida podemos ser provados inclusive na abundância de recursos. E é nesses momentos que mais nós precisamos de intimidade e comunhão com o nosso Deus. E a evidência, expressarmos a nossa comunhão com Deus e a nossa fidelidade através de uma vida de entrega ao Senhor. Que aproveitemos os momentos onde estivermos nos desertos da nossa vida e também os momentos onde estivermos na bonança, nas coisas boas, para demonstrarmos e expressarmos a nossa fidelidade a Deus. Que Deus te abençoe nesse dia. Acompanhe o devocional de número 2, agora da nossa jornada de 21 dias de poder. Olá, querido distrito de Atibaia. Que alegria poder me conectar com vocês aqui através desse vídeo. Quem está falando aqui é o pastor Charles Siqueira. Hoje eu atuo como pastor geral, presidente da nossa querida Associação Paulista do Vale. Essa família maravilhosa da Igreja Adventista que nós temos nas nossas 280 congregações aqui no nosso território. E é sempre bom quando a gente pode estar junto em Atibaia. Dessa vez nós não estamos presencialmente, mas que bom que a gente pode se conectar através desse canal, dessa plataforma digital. E parabéns, pastor Renato e toda a liderança, por esse movimento, por essa jornada espiritual que vocês estão fazendo de 21 dias, estudando temas de espiritualidade e mordomia cristã. O tema que eu escolhi para nossa reflexão, ele tem que ver com a base da mordomia cristã, que é a experiência de intimidade com Deus, de dependência de Deus, de comunhão com Deus. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, se você tiver aí o seu aplicativo da Bíblia, ou quem sabe até mesmo a Bíblia física, e lesse comigo o livro de Daniel no capítulo 2. Nós vamos começar a leitura a partir do verso 10. É uma história muito conhecida, você imediatamente vai resgatar na sua memória o contexto dessa história e eu vou me concentrar aqui em alguns episódios. Vamos ler o relato e depois nós voltamos aqui para extrair algumas lições. O verso 10 em diante, na minha tradução, capítulo 2 de Daniel, verso 10, ele diz assim: Responderam então os babilônios na presença do rei, dizendo: Não há mortal sobre a terra, rei, que possa revelar o que o Senhor está pedindo, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei está pedindo é difícil, e ninguém há que possa revelar, senão os deuses, mas esses não habitam com os homens. Verso 12. Então o rei ficou muito bravo, ele se enfureceu e ordenou que mandasse matar todos os sábios da Babilônia. Verso 14. Verso 13, saiu o decreto segundo o qual deveriam ser mortos todos os sábios e foram atrás de Daniel, porque ele fazia parte dessa categoria também, e os seus companheiros, para que eles também fossem mortos. Verso 14 agora, e Daniel falou de maneira prudente e sábia com Arioque, que era o chefe da guarda do rei, perguntando para ele por que o mandado, o decreto do rei estava sendo tão rigoroso. E Arioque então sentou e explicou o que estava acontecendo para Daniel. Verso 16 diz que Daniel foi se encontrar com o rei e pediu que eles tivessem um pouco mais de tempo, porque ele revelaria para o rei a interpretação. O verso 17 continua dizendo que Daniel correu para sua casa, contou o que estava acontecendo para os seus amigos, companheiros, Ananias, Misael e Azarias, e adivinha o que eles fizeram? Eles pediram misericórdia a Deus. Eles entraram num projeto de oração para que Deus revelasse esse mistério, a fim de que ele, Daniel, não morresse, os seus companheiros, e também não morressem os demais sábios da Babilônia. O verso 19 diz que
o mistério foi revelado para Daniel numa visão da noite. E adivinha o que Daniel fez? Ele começou a agradecer o Deus do céu. Para aqui um pouquinho, você conhece muito bem essa história. Daniel está vivendo um momento de crise, um momento de pressão, onde ele, os seus amigos e todos os demais sábios da Babilônia estão sendo ameaçados de morte. O rei havia tido um sonho naquela madrugada, era de fato um sonho sobrenatural, e ele não se lembrava nem do conteúdo do sonho e muito menos, obviamente, da sua interpretação. Ele colocou aquilo numa comissão extraordinária, numa reunião que ele fez com todos os feiticeiros e magos da Babilônia, para que eles pudessem dar para o rei o conteúdo daquele sonho. O problema é que eles não conseguiam dar aquele conteúdo e isso deixou o rei extremamente furioso e ele mandou um decreto para matar todas as pessoas, todos os sábios conselheiros do rei. Quando Daniel ficou sabendo, a Bíblia diz que ele pede mais um tempo para o rei e ele começa um projeto de espiritualidade, um projeto de oração, um projeto de intimidade com Deus. Ele se coloca de joelhos junto com seus amigos para que Deus os livre naquele momento de crise. Você sabe que nos momentos que a gente passa de dificuldade, a primeira, o principal e o mais poderoso recurso que nós temos é a oração. Não somente nos momentos de crise, mas nos momentos de bonança. Mas é verdade que nos momentos de provação, a oração ela acaba se tornando o mais poderoso recurso que nós temos para que, clamando a Deus, nós possamos receber as suas respostas. E Daniel recebeu essa resposta. Eu parei com vocês aqui no verso 20, no verso 19 e 20, onde Deus respondeu a oração de Daniel e imediatamente Daniel agora entra no modo gratidão. E antes de sair da presença de Deus e ir até a presença do rei, a Bíblia diz que Daniel, que num primeiro momento estava suplicando e pedindo, agora Daniel ele começa a agradecer a Deus. Ele começa a falar com Deus, começa a reagir à presença de Deus com um sentimento, atitude de gratidão por aquilo que Deus havia colocado no seu coração. E o verso 20, olha só que interessante essa oração de gratidão. Diz que Daniel falou para Deus, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque do Senhor é a sabedoria e do Senhor é o poder. E o verso 21 complementa, o Senhor é quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. O Senhor dá sabedoria aos sábios e dá entendimento aos inteligentes. Qual que é a primeira coisa que Daniel está dizendo para Deus aqui, nessa oração que está operando no modo gratidão? Sabe o quê? Daniel está reconhecendo a soberania de Deus, a grandeza de Deus. A mordomia, ela tem como base esse reconhecimento. Quando nós reconhecemos que Deus é o dono de todas as coisas, quando Ele está no comando de todas as coisas, no controle de todas as coisas. Daniel entendeu que a resposta que ele havia recebido à sua oração não é porque ele era bom, não é porque ele era honesto, não é porque ele era íntegro, não é porque ele era piedoso. Deus havia respondido à oração de Daniel não por quem Daniel era, mas por quem Deus era. Será que você está pegando a ideia que eu quero compartilhar aqui? Quando Deus responde às nossas orações, Ele não responde por quem nós somos, Ele responde por quem Ele é. Deus é bom, Deus é grande, Deus é maravilhoso, Deus é soberano, Deus está no comando de todas as coisas. E o poder da oração não está em quem realiza, mas em quem recebe a oração. A primeira lição que nós aprendemos nessa oração de Daniel para com Deus é que Deus é o soberano e Ele nos responde por quem Ele é e não por quem nós somos. Mas Daniel continua na sua oração de gratidão e diz o verso 22 que ele fala para Deus, o Senhor revela o profundo e o escondido, o Senhor conhece o que está nas trevas porque o Senhor mesmo mora na luz. Olha que interessante. Aqui Daniel está falando de um segundo aspecto de Deus. O primeiro é a soberania, o segundo é a revelação. O Senhor não só é soberano, mas o Senhor se revela, o Senhor se comunica, o Senhor interage com nós, que somos as suas criaturas. E que curioso, no verso 10 nós vemos ali os babilônios, os feiticeiros, dizendo para Nabucodonosor que os deuses que eles tinham não habitavam com os homens, ou seja, não se interessavam pelos homens. Mas o Deus de Daniel, seu Deus, o meu Deus, ele é um Deus diferente. Ele é um Deus que se importa conosco.
Embora Ele seja soberano, grande, extraordinário e maravilhoso, Ele ao mesmo tempo é um Deus sensível, é um Deus atento, é um Deus que ouve cada uma das orações que você e eu fazemos. Eu gosto da frase que diz que Deus é assombrosamente poderoso, mas ao mesmo tempo Ele é amavelmente sensível e acessível. Esse é o mistério da natureza de Deus, o Todo-Poderoso que se importa com os detalhes, com as situações pequenas da sua vida e da minha vida. E para encerrar, o último verso, diz o verso 23, que Daniel conclui a sua oração dizendo assim: A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque o Senhor me deu sabedoria e poder e me fez saber aquilo que nós te pedimos, para que nós possamos levar essa interpretação para o rei. Olha que interessante, Daniel começa falando da soberania de Deus, ele continua falando da revelação de Deus, da empatia de Deus, do interesse de Deus de se envolver com as nossas necessidades, e ele termina falando do propósito de Deus. Muito obrigado, Senhor. O Senhor revelou esse sonho não apenas para salvar nossa pele, não foi só para preservar nossa vida, e olha que Daniel estava preocupado com isso, mas ele entendeu que Deus tinha um propósito maior. Ao revelar o sonho e a sua interpretação, Deus queria que Daniel testemunhasse para um rei pagão numa nação pagã. O propósito de Deus era muito mais do que salvar a vida do seu servo. O propósito de Deus era salvar a vida de toda uma nação e, por que não dizer, de tantas outras pessoas que, através dessa profecia, desse sonho revelado e interpretado, conheceriam a esperança da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus tem propósitos maiores nas orações que nós fazemos, na maneira como nós administramos a nossa vida, o nosso tempo, os nossos recursos. Não é apenas sobre nós e sobre as nossas necessidades, mas é sobre os propósitos de Deus de nos envolvermos na sua missão para a salvação de outras pessoas. Essa é a verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza está em nos transformarmos em mordomos que colocam os seus recursos à disposição da missão e do propósito de Deus. Você deseja fazer parte desse movimento missionário, ter essa mesma experiência que Daniel teve, reconhecer Deus como soberano, como Deus que se aproxima de nós e como Deus que quer realizar os seus propósitos na nossa vida? Então eu queria convidar você para nós fazermos uma breve oração. Querido Deus, eu sei que há muitas pessoas conectadas conosco aqui nessa transmissão. São pessoas que, assim como eu, assim como Daniel, temos as nossas crises, os momentos em que a gente sente que a nossa vida está desestabilizada, passando por pressões, por dificuldades tremendas. Nessas horas, nós oramos pedindo socorro, porque esse é o nosso jeito de gritar para o céu e de reconhecer a nossa total dependência de Ti. Mas é nesse processo de nos tornarmos íntimos do Senhor que nós queremos reconhecer cada vez mais que o Senhor é soberano, que o Senhor é grande, que o Senhor é maravilhoso e que o Senhor cuida de cada um de nós, que o Senhor cuida do nosso casamento, cuida dos nossos filhos, cuida das nossas necessidades financeiras, cuida da nossa saúde, cuida de tudo aquilo que às vezes pode parecer pequeno, mas o Senhor se importa com cada detalhe da nossa vida e nós te louvamos por isso. As nossas orações, a nossa vida, o nosso tempo, os nossos recursos, tudo que temos e somos, nós queremos que não seja apenas para nós, para a nossa preservação, mas sim para que a Tua missão se cumpra através de nós, para a salvação de outras pessoas, reis, amigos, colegas, pessoas do nosso bairro, todos aqueles que cruzam o nosso caminho, nós queremos que eles sejam alcançados através das nossas orações e da nossa vida. Torna-nos verdadeiros mordomos missionários, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês, nossa querida Igreja de Atibaia.